Eu lá na Tupi, você acompanha, né? Tenho falado muito, quando posso comentar lá, nessa situação do Botafogo, desse momento, né? O Botafogo de agora, que acabou sendo rebaixado numa campanha triste, venceu 2 jogos num turno, perdendo um turno inteiro. Eu sempre falei, pô, terminou com as garotadas. O lado bom é que você vê que tem os garotos ali, mas o lado ruim é que o torcedor imagina e vê, caramba, com esses meninos aqui, assim, ficou claro pra mim que faltou muito gestão. E Sim. também ficou claro pra mim que aquela história de SA foi um balão de ensaio. Pra quê, eu não sei. Mas foi um balão de ensaio que a torcida, logicamente, abraçou, é normal, qualquer um abraçaria, e os dirigentes foram largando o futebol de mão com o pretexto dessa coisa de SA, largando. Quando foram ver, a SA desgringolou e no campo estava totalmente desassistido. Queria que você falasse um pouco disso, se você tem essa mesma impressão. Acho a figura do Montenegro... Tem vários botafoguenses que falam isso. Pô, se a gente soubesse que o título de 95 ia resultar numa dependência do Montenegro ali dentro sempre, tem torcedor que fala isso, eu preferia não ganhar. Porque o Montenegro tá ali sempre, ele tá em todas as gestões e ele foi um dos caras que ficou capitalizando esse negócio da SA. Tem grana, né? Tem grana, exatamente, aí chega ali e ajuda, e o Botafogo fica parecendo um time dependente, e a gestão não acontece. Queria que você falasse um pouco desse rebaixamento que foi, acho que dos 3... Não sei se... foi bem traumático. Foi bem traumático, né? Uma Porque é campanha o horrorosa. terceiro, né? E eu acho que daria pro Botafogo não cair. Você começou o brasileiro com o Autuori, mal ou bem é um cara que... Eu acho que não cairia com ele, se deixasse ele trabalhar. Direto? Direto. Com o Autuori pelo menos tinha Não muitos perdia. empates. Assim é, Depois era só derrota. Praticamente o time... Cara, ele foi pro Atlético Paranaense. Assim não seria. Empatasse tudo, acho que saía. Não, você uma hora vai engrenar e vai ganhar, pelo menos você tem a estrutura. Mas como Ficou ele, muito largado. como ele quis sair, eu não sei até que ponto também Sim. é pra frente, não. É. Foi muito estranho. Eles Ele bate- pediu pra sair. Ele brigava muito com esse negócio, olha, eu não quero jogador velho. Não quero ser técnico, Não mas quero quero ser ser técnico. dirigente. Isso. E aí ele foi ser técnico no Atlético, mesmo que por um período que ele vire agora dirigente. Dirigente, exatamente. Mas foi estranho. Cara, do rebaixamento, essa questão do Montenegro é simples. Ele é a principal figura política do clube. E o Botafogo, há muito tempo, não consegue ter uma parte financeira, um lado comercial, marketing, patrocínios, que sustente o próprio Botafogo. Então, é aquela questão de Então sempre ele é uma você... figura política e econômica do clube. Sempre na política você recorre a quem? A quem pode me socorrer. Deu um capital. Que é o Montenegro. Que quando tá precisando pagar um salário, quanto é a folha? 3 milhões? Paga a folha aqui e depois, né? Me dá. Ele disse até numa entrevista lá no China Park, na pré-temporada, que nunca cobrou juros. Existem até documentos que, se cobrasse também, fazia parte de uma transação, apesar de ser torcedor. Isso é uma questão comercial. No caso, ele não é negócio. um mecenas. Tem aquele cara que é o mecenas que chega e dá o dinheiro pro clube, praticamente. Ele não. Colocava ele tem pra tapar o buraco, vamos dizer assim. E depois vai tirar da receita. E depois, naturalmente, é ressarcido. Só que essa Dá questão... pra dizer que hoje não pode ser eleito um presidente no Botafogo sem o apoio do Montenegro, assim? É difícil isso acontecer. O Dorcésio teve, né? Amigo de infância. Teve, né? Ele esteve também no Mufa Regis, esteve também no Carlos Eduardo, esteve no Maurício Assunção, ou seja, ele esteve sempre o eterno por trás, presidente. né, politicamente, como a principal influência na política do Botafogo, por trás de quem foi eleito. Desde 95, praticamente. 95. E aí o clube precisa, não é você diretamente criticar o Montenegro. O clube precisa ser independente. Lógico. Porque essa administração do passado, como foi o Vasco durante muito tempo, com o Eurico e outros clubes o Santos também... com a família Teixeira lá, em São Paulo. Elas não correspondem mais à figura do cara que tá ali, que manda, que tem todo o poder, que põe e tira a hora que quer. O clube precisa ser profissional. O Flamengo dá um exemplo aí, né? Ele mudou a gestão, mudou o pensamento, patamar, e hoje é o que é. E a política quente também. Muito quente. Mas mudou a forma de trabalhar a política interna, né? Então, assim, um rebaixamento foi muito triste porque o presidente Nelson Mufarrege é uma grande pessoa, mas nitidamente ele não tinha poder de comandar o futebol. Ele não tinha um entendimento de comandar um clube que o futebol é carro-chefe. Como que surgiu o Mufarrege de presidente? Surgiu o Carlos Eduardo Pereira, que virou vice, né? E era o presidente. Por algumas questões também de justiça, de muita coisa de bastidor financeiro, ele preferiu não se reeleger. E também era uma questão de ideologia de não buscar a reeleição, mas
vamos então procurar um candidato, né, para fazer o sucessor. Era o vice. E foi uma decisão dele com o Montenegro. E aí surgiu o nome do Mufarrege. O nome do Mufarrege. Só que você tem aí você tem um monte de poder paralelo, você só transforma o vice em presidente, o presidente em vice. Só que a coisa degringolou no início, porque houve um racha. As opções políticas do presidente Nelson Mufarrege, elas não vinham de encontro ao presidente Carlos Eduardo Pereira. E aí foi colocado o Gustavo Noronha para ser vice de futebol, fulano dali, aqui. O Gustavo trouxe o Anderson Barros, que já tinha um ranço na torcida do clube lá para trás, e aí não deu certo. Ali já começou errado. Botafogo degringolou na separação da sua gestão. Vocês caíram antes fora de campo, então. E aí depois não tinha mais dinheiro, não tinha como gerir. Foram bater, o grupo político mais Botafogo bateu na porta do Montenegro. Preciso que você socorra. Ok, eu entro com dinheiro e quero o futebol. Sou autonomia, né? Gustavo Noronha, né, saiu do cargo, autonomia. O Anderson recebeu proposta do Palmeiras. Talvez até ficasse, mas enfim, saiu. E aí veio essa gestão de um comitê. Com essa galera que tem um pensamento à moda antiga, né, de se fazer futebol.